Comecemos pela luz e a falar do processo de Ricardo Horta. A desejada contratação de Ricardo Horta é então considerada prioritária e é a única aquisição que não está dependente de movimentações no plantel. O Benfica ofereceu 12 milhões pelo extremo português, montante considerado insuficiente pelo presidente do Braga, António Salvador, que deseja pelo menos 20 milhões para dar luz. Os analistas pode arrastar-se durante as próximas semanas, visto que além de dinheiro, os minhotos, como já referi, pretendem também a cedência ou empréstimo de alguns atletas. Falemos agora de Grimaldo, que ainda pode deixar o Benfica antes do fecho desta janela de mercado, mesmo tendo sido reintegrado no plantel. E em Inglaterra, o nome do defesa estrela do Brighton. Neste momento, tudo indica que esta transferência se concretize, até porque o Brighton já está a negociar Nuno Tavares, o internacional sub-21 do Arsenal, por empréstimo para colmatar a saída do espanhol. Seguimos agora para Alvalade, numa fase em que o plantel principal leonino ganha contornos quase definitivos, satisfazendo as necessidades de Ruben Amorim. A direção dos Leões centra a maioria das atenções na colocação dos sedentários e olhando para essa que sucedeu na fase final da última época e levou ao afastamento do atleta, Slimani está ciente de que não seja favorável. No fundo, o internacional argelino de 34 anos até tem despertado cobiça no mercado europeu, uma vez que Nottingham Forest e Panathinaikos um entrave para as negociações, bem como uma dor de cabeça para o próprio Sporting. Mas além de Slimani, o Sporting quer ficar com Mateus e Mateus quer ficar no Sporting, mas o mercado é quem dita na maioria das vezes o desfecho das pastas. Se aparecer algo irrecusável, quer para a SAD, quer para o futebolista, o negócio pode mesmo avançar aproveitando-se uma oportunidade, apesar das contas estarem no verde. E caso isso aconteça, a cúpula do futebol sportinguista tem já na manga o alvo definido para substituir o internacional português, assim como alternativas. Nesta janela, os Leões venderam outro médio, João Palhinha. Os Leões que fecharam a contratação de Diogo Martins do Benfica, depois de uma época onde apontou 21 golos em 28 jogos pela equipa de juvenis do rival da segunda circular. Mais rumores pela Invicta. Segundo o jornal Record, o Futebol Clube do Porto está interessado na contratação. O atleta, diga-se, também já motivou alguns contactos. Falemos do dossiê de Zaracho na Invicta. O médio de 24 anos é o próximo alvo de mercado que, depois de David Carmo e Gabriel Verón, o Futebol Clube do Porto pretende garantir o quanto antes. Um objetivo real que, não obstante a sua concretização, se adivinha bastante trabalhosa, a SAD vai efetivamente perseguir a intenções declaradamente ofensivas que no seu clube atua até bem mais adiantado no terreno e por isso pode cumprir um papel mais próximo da figura de um segundo avançado, mais dinamizador do miolo, no qual o Uribe tem um lugar assegurado. Na semana passada, ao atleta, nada que impeça a abertura de uma frente pendente da obtenção de encaixes consideráveis. Deixa então antever uma resistência negocial forte que terá de ser contrariada pelos azuis e brancos. Campeão brasileiro em título, o Atlético Mineiro de Hulk tem em Zaracho um jogador pendoroso. Ele, que foi contratado em 2020 ao Racing Avellaneda, custou 5 direitos económicos, está na posse do clube argentino. E enquanto não há clarificação do processo de Zaracho, André Almeida é um tema parado no Dragão. O médio do Vitória está na lista de potenciais reforços, mas a expectativa do Vitória de garantir algo como 9 milhões de euros através da sua transação não será cumprida pelos portistas. Quando a apresentação de David Carmo, Pinto da Costa deixou uma indireta à SAD Minhota sobre o tema. Os clubes não pensem que por termos dado 20 milhões de euros ao Braga por David Carmo, que vamos dar 10 milhões por qualquer indivíduo. Também André Trindade, médio brasileiro do Fluminense, foi apontado durante esta quinta-feira ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Segundo a Iaga, de apenas 16 anos, está a discutir o primeiro contrato profissional com o Futebol Clube do Porto, após uma época em que foi a grande figura no Tcher e haverá intenções de rapidamente concretizar a assinatura do período sobre as qualidades do lateral. Notícia de última hora dá conta que Pizzi vai mesmo sair do Benfica, onde Juan António Pizzi, o treinador, o pretendia, só que um impasse ofereceu a Pizzi 2 anos de contrato e fechou a sua contratação com um vencimento a rondar os 2 milhões de dólares envolvidos na duração do contrato, mas a imprensa italiana avança que o negócio. O Futebol Clube do Porto está em vias de resolver mais um dossiê pendente, depois de ter recebido proposta dos italianos, está a ser negociado para um empréstimo por uma temporada. O Borussia de Mönchengladbach, o extremo de 20 anos. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui fica